crema. Começa agora o VAT60, o podcast de tecnologia que nunca fica obsoleto. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Léo Lopes e está no ar mais uma edição do VAT60, o podcast de tecnologia que nunca fica obsoleto, mensalmente no ar. Você ouve a gente em vat60.com.br, você ouve a gente lá no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no agregador da sua preferência, no iOS, no Android. Não tem motivo para você não ouvir todo mês o VAT60. E hoje a gente tem aqui um programa especial porque a gente vai conhecer a plataforma Tech, a gente vai conhecer o seu fundador e a gente vai conhecer principalmente o Elixir ou Elixir, de tanto sucesso assim. É um trocadilho que já vocês vão entender do que a gente está falando. Nessa discussão a gente vai começar mais um episódio. Esse podcast, você sabe, pretende contribuir um pouco mais com a comunidade de tecnologia e, é claro, conta com a presença de convidados especiais e também dos meus co-hosts diretamente da Conductor, começando pelo meu amigo Thiago Sampaio, mais uma vez juntos, Thiago. É isso aí, Léo, exatamente, no episódio passado eu não consegui participar, mas estamos aqui de volta, tá? E dessa vez recebendo uma galera, uns brazucas aí que vão dar exemplos. Dessa vez a plataforma Tech, como você introduziu, né? Uma empresa que tem feito um barulho imenso aí na comunidade de software, em contribuição também, espero que vocês gostem. E do meu lado aqui tem Juliano Tosi, Juliano que dispensa as apresentações. Beleza, Juliano? E aí, meu amigo Thiago, tranquilo? É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Hoje a gente tem convidados especiais aí da plataforma Tech e vamos falar um pouquinho de programação funcional, que é um assunto bastante instigante. E do meu lado também tem Elcio Ferreira, Elcio que vocês já conhecem, gravou conosco aqui o nosso primeiro episódio, o episódio sobre blockchain. Para quem não escutou, convido todos a escutá-lo, foi um episódio que gerou um barulho, uma audiência incrível. É isso aí, Elcio, seja bem-vindo, tudo bom, meu irmão? E aí, Sampaio, beleza? Muito obrigado pelo convite mais uma vez, é uma honra estar aqui mais uma vez com esse pessoal que vai poder passar um conhecimento muito legal pra gente. Vai ser muito bom trocar um pouco de informação com os desenvolvedores da plataforma Tech. E do nosso lado também, falando lá de São Paulo, direto da plataforma Tech, tem Hugo Baraúna, Hugo que é cofundador da plataforma Tech, a empresa que está por trás desse Elixir, que é uma linguagem de programação que vocês vão conhecer aqui agora. Tudo bom, Hugo? Seja bem-vindo, meu amigo. Fala, Sampaio, tudo bem? Obrigado pelo convite, pessoal. Acho que meu primeiro podcast como participante, sou um ouvinte de podcast muito fã do formato e estamos aqui para compartilhar um pouco dessa história, do trabalho que a gente vem fazendo e é isso aí. É isso aí, Hugo. Temos também João Brito, João que é pernambucano, nosso conterrâneo aqui de perto, né? Formado pelo UFPE também, obviamente trabalha na plataforma Tech, vai trazer aqui um pouco da sua experiência. Tudo bom, Brito? Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado. Estou muito animado aí com esse podcast, muito grato pelo convite de vocês. Adoro falar sobre Elixir, né? Acompanho a linguagem desde o seu nascimento aí já há muitos anos e vamos que vamos. Sejam bem-vindos, Hugo e João, diretamente da plataforma Tech. Nossos co-hosts já estão a postos e é com esse time que a gente começa mais um episódio. Tá no ar o VAT60. Meu amigo Thiago Sampaio, a gente tem hoje aqui convidados que são de uma empresa e que tem produtos, tem linguagens de programação. A gente fez uma brincadeira no começo do programa pra gente entender qual o elixir do sucesso, porque existe também uma linguagem chamada Elixir, né? Então, acho que é isso, né? Ou eu tô errado? Exatamente, Léo. Obviamente eu não tenho essa propriedade toda para falar pelos caras, mas eles vão estar aí na sequência para dizer. Mas a plataforma Tech é uma empresa aqui brasileira que eles criaram há pouco tempo atrás uma linguagem, como você falou, uma linguagem de programação chamada Elixir, né? Uma linguagem aberta, de código aberto, que vem conquistando muita gente. Vem fazendo um barulho muito grande, principalmente pelo propósito que ela tem. Excelente. Então, Hugo, explica para o nosso ouvinte, para a gente poder começar aqui, o que é a plataforma Tech, o que ela atende e o que ela tem impactado para vocês estarem com a gente aqui hoje. Falando brevemente da empresa, a plataforma Tech é uma empresa de desenvolvimento, consultoria de software e a gente é especializado em Ruby on Rails, em Elixir, naturalmente, que é a linguagem que a gente criou, e em metodologias ágeis. E a gente faz serviço de desenvolvimento e consultoria baseado nessas
três frentes para principalmente startups de crescimento acelerado. E sobre essa linguagem, é uma linguagem? É funcional? Por que vocês resolveram criar? Por que mais uma linguagem de programação no mercado? Você consegue dizer um pouco sobre isso? Acho que eu vou precisar voltar um pouquinho na história. Nossa empresa nasceu em 2009. Eram 4 pessoas originalmente, eu, José Valim, o Jorge Maranhão e Marcelo Parques, esses 4 fundadores da empresa. E daí a gente já nasceu focado especialmente em Ruby, também que é uma linguagem open source, orientada a objetos. E daí, nos primeiros anos da empresa, a gente focou muito nisso, a gente era muito focado também em open source e acabou se tornando parte do membro do core team do Rails, né, do Ruby on Rails. Ali o Valim foi a primeira pessoa da nossa empresa que entrou. Depois mais 2 pessoas entraram também ao longo dos anos seguintes. Mas como parte do core team do Rails, a gente fez uma série de trabalhos, né, o Valim principalmente, para tornar o Rails thread safe, que era aquela ideia do Ruby on Rails conseguir rodar em máquinas e servidores com múltiplos cores, com múltiplos processadores. Ele já conseguia fazer isso, como todas as linguagens, só que a ideia era ele conseguisse tirar mais proveito dessa arquitetura multicore. Ele pudesse usar todos os cores de uma maneira mais eficiente. Daí quando a gente estava fazendo isso foi por volta de 2010, metade de 2011, o Valim ele teve uma série de dificuldades em trazer o Rails para um suporte melhor em thread safe, em multicore. E daí veio essa necessidade e falou, poxa, parece que em Ruby dá para fazer, mas não tá tão fácil assim. Será que tem uma outra ferramenta, um outro modo de fazer programação concorrente, programação paralela, programação thread safe, que seja mais amigável, mais produtivo? E daí deu esse estalo de buscar outras possibilidades para fazer isso. Daí por volta de 2011, ele começou a estudar outras possibilidades, outras linguagens. Daí foi quando descobriu as linguagens funcionais de modo geral, né? Linguagem funcional tem essa ideia de você poder rodar software concorrente de um modo um pouquinho mais fácil, uma abstração que deixa um pouco mais produtiva. E aí foi quando a gente descobriu também a Virtual Machine do Erlang, a linguagem virtual Erlang. Pareceu que era uma máquina virtual, na opinião dele, nossa opinião, aquele que era mais apropriada para fazer esse tipo de programação. Porém, a linguagem em si, que era o Erlang, já era uma linguagem mais antiga, de 1986, já tinha 30 anos ali praticamente, e a gente estava acostumado com alguns conceitos mais modernos de programação, de linguagens como Ruby. Então, surgiu ali aquela ideia, seria legal que a gente tivesse uma linguagem tão amigável e produtiva para o desenvolvedor como Ruby, mas que também tivesse um suporte nativo, digamos assim, para a programação concorrente. E aí veio esse experimento em 2011 de investir ali, começou como um projeto um pouco paralelo do Valim ao longo de 2011. Na virada de 2011 para 2012, ele compartilhou essa ideia com os outros sócios da empresa e a gente decidiu investir 100% do tempo dele para criar essa linguagem. E aí esse foi o berço do Elixir, digamos assim. Engraçado isso. Então, do nada, os caras param e vamos fazer uma nova linguagem de programação. E aí eu te pergunto, eu não sei se na timeline aqui eu estou correto, mas já tinha o boom do WhatsApp com o Erlang? Boa pergunta. Mais ou menos em meados desses tempos, não lembro da data exata, mas acho que isso foi um dos primeiros grandes cases da plataforma Erlang de modo geral, né, a própria linguagem também, que ficou muito famoso, um case do WhatsApp, que conseguia rodar 1 milhão de conexões simultâneas em um único servidor. E eles conseguiram fazer isso usando o Erlang. Se eu não me engano, esse blog post saiu bem em 2012. Foi bem nessa época mesmo. Ficou bem famoso esse post, não foi? Acho que foi por volta de 2012, acho que foi isso mesmo. Entendi. Mas aí, de fato, pós linguagem concebida, vi que você aí falou que os sócios da plataforma resolveu investir todo o tempo dele para criar isso. Como foi essa negociação, isso para vocês, ter o fato de um sócio sair completamente da empresa e focar exclusivamente numa criação da linguagem essa que você não sabia se de fato iria dar certo ou não, esse retorno sobre esse investimento tão alto, como foi isso para vocês, assim? Esse daí foi um negócio interessante porque a gente entendeu que era do ponto de vista de negócio, né, era um investimento de altíssimo risco, mas o pior que podia acontecer era, naquele tempo era uma pessoa só trabalhando full time nisso, que era o Valim, seria a gente, entre aspas, perder esse tempo.
que aí ia ser de alguns anos. A gente sabia que se fosse virar, se fosse funcionar, não ia ser depois de um ano que a gente descobriu, talvez fosse 2, 3 anos. Então esse era o risco que a gente estava tomando. É curioso porque era uma empresa pequena, hoje a empresa tem uma roda de umas 80 pessoas. Naquele tempo acho que a gente tinha por volta de pouco menos de 30 pessoas, teve umas 25 pessoas. Mas a gente decidiu tomar esse risco, um pela visão até que o Valim trouxe, e outro por um acaso que eu acho que eu chamo de uma espécie de uma restrição libertadora. A empresa aqui é brasileira, né? E a gente é nosso escritório aqui em São Paulo, mas o Valim já morava fora do Brasil. Então, até pelo ele estar lá e a maioria dos nossos clientes estarem aqui no Brasil naquele tempo, isso tinha algumas dificuldades de trabalhar em projetos de cliente. Então, acho que a grande parte do tempo do trabalho dele já estava sendo em desenvolvimento open source, que era principalmente no Ruby on Rails e nas nossas bibliotecas open source, como Devise, no mundo Ruby. Devise, né? Que acabou virando também super famosa, a gente ganhou muita experiência em open source antes de criar o Elixir. Então a gente falou, cara, já tá fazendo isso, a gente não temos a perder, mas acho que a gente tinha muito mais a ganhar. Então tinha essa parte de negócio e tinha a visão também de tecnologia, assim, que era essa ideia de, cara, tá acontecendo essa tendência mundial de multicore, plataforma de arquitetura de computador, né? É uma tendência, independente da plataforma tech ou do Elixir ou não, isso já estava acontecendo. Então hardware estava mudando e o software parecia que não estava acompanhando tanto. As linguagens foram criadas não pensando no mundo multicore, as linguagens que a gente mais usa, né, como Java, ou então, sei lá, um C#, ou até mesmo o Ruby. Então parecia que tinha uma oportunidade de criar uma nova geração de linguagens, o Elixir não é a única, que tinha sido pensado nesse tipo de arquitetura de hardware. Então era uma espécie de ferramental de software para aproveitar essa tendência de hardware. E aí as outras alternativas que no mercado não pareciam que era o suficiente. Cara, vamos tentar e vamos ver o que dá. E a gente começou a tentar isso ali em 2012, desde virar 2011 para 2012. Esse foi o meio que o racional por trás. E ainda sobre o investimento, né? Quando foi que vocês vieram notar que de fato aquela linguagem, aquele projeto ia mesmo dar certo? Demorou muito tempo? Ou teve algum projeto que entrou? Como foi isso? Acho que teve 2 momentos que a gente sentiu que a gente estava caminhando numa direção certa, que não era aquele sonho de uma única pessoa só, né? Que tinha mais gente compartilhando da nossa visão. Primeiro foi em 2013, então mais ou menos depois de 1 ano e meio da gente trabalhar, da gente full time trabalhando nisso, que era o Valim. Em meados de 2013, teve uma pessoa chamada Dave Thomas. O Dave Thomas é um dos criadores do Manifesto Ágil, né, por trás das metodologias ágeis. E ele também é um dos editores e fundadores da Pragmatic Programmers, uma editora de livros de software, programação americana, uma das mais famosas do mundo. E também foi o cara que trouxe o Ruby, né? Foi o cara que trouxe para o Ocidente, de modo geral, o Ruby. Foi um grande evangelista de Ruby no Ocidente. O Ruby foi criado no Japão. Aí essa figura, em meados de 2013, levanta a bandeira de que Elixir era, sei lá, uma das próximas grandes linguagens, na opinião dele. Ele começou a evangelizar muito Elixir, conversou com a gente, conversou com o Valim, decidiu escrever um primeiro livro americano, o mundo inteiro sobre Elixir, pela PragProg, escrito pelo Dave Thomas. E aí acho que aquele momento foi um momento de inflexão. Não era um momento que, assim, financeiramente, do ponto de negócio, estava resolvido, mas antes disso tem essa questão de tecnologia, né? Essa tendência. E aí, as feedback e essa atitude do Dave Thomas deu bastante coragem pra gente de continuar trabalhando nisso e parecia que a gente estava no caminho certo. E aí, realmente, depois disso, ele também começando a evangelizar o Elixir, além de pessoas começando a usar ao redor do mundo, aí foi quando a coisa, eu diria, começou a virar. Esse foi um grande ponto de inflexão inicial. Esse foi um ponto. Aí depois teve um outro ponto que, assim, é legal que tenha usuários da linguagem, assim, é super importante, mas também era importante pra gente como empresa que a gente pudesse ter algum retorno financeiro, porque senão a gente não consegue justificar o investimento nisso. Da onde vem o capital para investir no desenvolvimento da linguagem, da nossa parte, né? Vale a pena depois comentar também sobre o modelo de desenvolvimento, que não é unicamente pela plataforma tech. Mas depois de uns 5 anos, praticamente, aí foi quando entrou o primeiro dinheirinho, assim, primeiro capital, foi um cliente que a gente teve de uma consultoria. Aí foi em 2016, quase 5 anos depois de trabalhar na linguagem, a gente começou a ter clientes nos Estados Unidos. E aí desde então vem crescendo, e tanto cliente de consultoria quanto cliente de desenvolvimento vem crescendo essa parte da nossa fatia de negócio para a plataforma tech em volta de Elixir. E esses foram os 2 grandes milestones, assim, pontos de virada, eu acho, da coisa. Eu lembrei também que nesse primeiro ponto que
A gente foi notado, digamos assim, pelo Dave Thomas, também teve reconhecimento do próprio Joe Armstrong, né? Um dos criadores do Erlang, né? O cara tava lá há vários anos, desde os primórdios, né? Foram basicamente 3 pessoas que estavam no core ali dos laboratórios da Ericsson, quando o Erlang foi criado, e o Joe Armstrong foi uma dessas pessoas. Em 2013, também próximo da época que o Dave Thomas deu essa moral, ele, tipo, ok, deixa eu olhar o que é esse negócio aqui de Elixir, e aí ele deu esse feedback, né, pro Valinho, tipo, ó, tem futuro isso aqui, esse negócio é bom. Então, tipo, ter a validação do cara que criou a própria linguagem onde a gente está se baseando é um baita reforço, assim, de que a gente tá andando no caminho certo, né? Então foi bacana esse momento também. E é bem legal que, se eu não me engano, até acho que o Joe Armstrong, que é o criador do Erlang, ele escreveu um blog post sobre ele experimentando com Elixir naquele tempo. Se eu não me engano, ele foi experimentar o Elixir porque ele viu o Dave Thomas promovendo a linguagem. Então o Dave Thomas é um influenciador absurdo da indústria de software no mundo inteiro, né? Inclusive para outros designers de linguagem. E aí começa a rolar aquela bola de neve, né? De pouco em pouco ela vai aumentando. Eu acho que deve ser muito prazeroso, cara, fazer um projeto desse, passar 1 ano e quase 2 anos desenvolvendo e ver de repente um boom da comunidade. Pô, você entra lá no GitHub, só o fato de já reconhecer como linguagem, Dave Thomas estourando a linguagem, todo mundo comentando, eventos pipocando de eventos Elixir no mundo todo. Acho que deve ser muito legal. A gente também tem alguns projetos aqui open source na Conducto, mas são bem embrionários ainda. Mas mesmo assim, quando a gente vê pessoas de empresas grandes como Tesla, tal, dando um fork ou contribuindo, é bem interessante, é bem prazeroso o retorno sobre isso, né? E aí você falou que começou a estourar de projetos e de clientes, né? Lá fora. E aí eu te pergunto o propósito, assim, de fato, o que é que realmente ele está sendo utilizado? Apenas para aplicações altamente concorrentes? E, assim, que tipo de aplicações são essas que você consegue compartilhar? Do mesmo jeito que o Erlang teve uma aplicação muito boa no WhatsApp, né, que é um sistema altamente conectado, altamente distribuído, altamente concorrente, né, então milhões e milhões de mensagens, volume enorme de processamento de dados, né. O Elixir também começou a ser aplicado em coisas semelhantes, então sistemas altamente concorrentes, altamente conectados, né? Lembrando que o Erlang nasceu num contexto, lá nos anos 80, no contexto da conectividade, da resiliência, né? A switches telefônicos lá na Suécia. Então, olha, eu quero um uptime aqui de 99s, né? O famoso 99s. Eu quero ter uma altíssima disponibilidade no meu sistema, eu quero trocar versões do meu sistema sem precisar derrubar ele, precisar fazer manutenção de uma maneira que não afeta as pessoas que estão ali conectadas numa ligação telefônica, né? Então, o Elixir começou a ser aplicado em coisas assim, e também o que a gente chama de sistemas software real-time, né? Então, sistemas que precisam de ter um tempo de resposta muito consistente ali. Então, uma latência baixa e também uma latência previsível. Isso foi uma coisa, por exemplo, que brilhou os olhos da Bleacher Reports, que é um grande case que fez muito sucesso. Acho que a partir de 2016 eles começaram a fazer sucesso na comunidade. É um grande portal, né, de notícias sobre esportes, e eles fazem acompanhamento de partidas, né, tipo futebol americano, beisebol, sei lá, vários esportes. E eles fazem isso em tempo real, distribuindo informação para milhões de pessoas que estão lá, né? Eles são bem focados nos Estados Unidos, mas, enfim, são milhões de pessoas que estão conectadas ali ao vivo no sistema, acompanhando todos os lances de uma partida, né? Então, novamente, o sistema altamente conectado, real time, precisa ter baixa latência, né? Porque, tipo, ninguém quer comemorar o gol antes ou depois de outras pessoas, e parece que tem dado muito certo para eles, né? Acho que a Bleacher foi um dos cases, assim, que eu lembro que fez mais sucesso nos últimos anos. Esse case da Bleacher é bem legal. Acho que foi um dos primeiros grandes cases públicos, assim. Eles até, depois a gente acabou escrevendo um livro junto com eles, chamado Adopting Elixir, justamente sobre adotar a linguagem e tudo que tem em volta disso. Um dos engenheiros deles escreveu esse livro junto com o Valim, pela Pragmatic Programmers. E daí, acho que uma frase que eles usavam muito forte nesse case foi a redução de infraestrutura. Então, eles saíram lá de, sei lá, 100 servidores, eu não lembro o número exato, acho que eram mas 150, era um pouco mais de 100, e caiu para 4 servidores, 3 servidores.
E esse foi um primeiro grande case, e basicamente era esse portal, digamos assim, de notícias de esporte, que precisa de uma série de funcionalidades de soft real-time, essa interação bem real-time. Isso foi um grande case. Um outro case bem interessante também, esse inclusive é um cliente nosso, a gente acabou publicando um vídeo com eles sobre o case deles. É uma empresa americana também, chama The Real. Eles são uma espécie de e-commerce para itens de luxo para ser reutilizados, revendidos. E daí eles estavam com queriam melhorar alguns pontos de performance e tudo mais. Eles estavam usando o Ruby majoritariamente, brincaram um pouco com o Go, e aí acabaram escolhendo o Elixir, hoje acho que é a maior parte do desenvolvimento lá, o principal, para fazer também um e-commerce de larga escala. Então tem esses exemplos de aplicações web de grande acesso. Tem outros exemplos mais interessantes, que quando a gente criou a linguagem, uma das ideias era que ele fosse usado em diferentes domínios técnicos. A gente veio de um background de Ruby, e o Ruby ficou muito famoso por causa de Rails, que é falando de aplicações web, mas quando a gente criou o Elixir, a gente queria, esse é o nosso maior know-how, mas a gente queria que ele pudesse ser estendido para outros domínios técnicos. Então, um outro domínio que tem ganhado um certo uso bem interessante é a parte de software embarcado, né? Embedded software. E aí tem um case real de uma empresa também bem legal que chama Bowery Farm, é uma empresa americana também. Eles fazem plantação indoor, então eles plantam vegetais, hortaliças, e todo o sistema de iluminação, o sistema de irrigação, é todo controlado com a aplicação Elixir, tanto a parte de back-end, quanto parte dos dispositivos, sensores que estão espalhados dentro desse galpão deles. E aí é usando o Elixir já nessa parte de software embarcado. E essa parte é uma coisa legal também, é que apesar de ter ferramentas tradicionais com essa parte de software embarcado, C++, se eu não me engano, você tem uma outra ferramenta que a pessoa pode usar tanto no back-end de uma API ou uma aplicação web e usar num dispositivo embarcado, isso acaba achando barreira de entrada. Então a gente está vendo que quem está usando esse framework em Elixir para fazer software embarcado, que é o Nerves, são pessoas que não vieram originalmente do mundo do software embarcado. Então é legal porque traz essa possibilidade de desenvolvimento para mais pessoas também. Mas aqui no Brasil a gente tem casos interessantes também, você tem fintechs muito conhecidas como a Stone Pagamentos. Eles usam em algum pedaço do sistema deles, eu não sei, essa não é uma informação pública, mas tem palestras deles sobre o uso de Elixir. Até no próprio Elixir Brasil, que foi o evento que a gente teve esse ano aqui em São Paulo, conferência focada em Elixir. Você tem outras startups legais como a Quero, que é da Quero Bolsa, focada em educação, que usa também usando bastante Elixir. Você tem diferentes indústrias, você tem indústria de mídia, você tem indústria financeira, você tem domínio técnico de API para aplicação web, API para, mobile apps. Tem crescendo agora também software embarcado, como eu comentei, tem um framework chamado Nerves, e tem uma outra parte que a Plataforma Tech, também tem investido muito do nosso tempo, que é levar o Elixir como uma ferramenta para processamento de dados, para pipeline de dados. A gente acha que tem muito potencial, já que ele é uma linguagem que você consegue fazer programação concorrente e programação distribuída, que seria fazer esses processamentos em múltiplas máquinas. E a gente tem investido muito também em criação de ferramenta open source para isso. A gente criou uma biblioteca faz mais ou menos um ano que tem crescido, chamada Broadway, para ajudar a fazer pipeline de dados. Então acho que são esses alguns dos casos. Tem casos em diferentes domínios técnicos, diferentes indústrias. Acho que é isso. Isso aí. No caso, aí na Plataforma Tech, como é que vocês fazem assim para dividir as atenções entre clientes da PTech e contribuições da comunidade? Existe algum setor ou algum time mesmo de desenvolvedores dentro da própria PTech que fica responsável por interagir e acompanhar de perto a comunidade ou alguma coisa do tipo? Historicamente, até antes do Elixir, quando a gente fazia, o pessoal sempre perguntava, né? A empresa, de modo geral, as pessoas que trabalham aqui são muito ativas nas comunidades das linguagens que a gente trabalha. Começou com o Ruby, depois agora com o Elixir também. E tinha 2 modos que a gente colaborava e continua colaborando, né? Faz parte do dia a dia de trabalho, e aí dedicado, por um tempo a gente tinha só o Valim, e aí outras pessoas também trabalhavam em projeto open source entre um projeto de cliente e outro, ou então em pequenos horários de tempo, mas também muito aí de cada vontade de cada pessoa de fazer até no seu tempo livre isso, a parte de open source. Então, por muito tempo foi assim, uma pessoa dedicada, a outra parte entre projetos de cliente e outra grande parte também da vontade de cada um. E aí depois, acho que desde o ano passado, a gente falava que a gente tinha esse departamento, tem esse departamento, essa área de P&D, pesquisa e desenvolvimento, R&D, que era uma pessoa, que era o Valim. E aí do ano passado para cá, de 2018 isso, agora em 2019, a gente aumentou, agora tem 3 pessoas que têm pelo menos metade do tempo dedicado em open source.
que aí é o Valim, e a gente adicionou mais 2 pessoas que tem no time com ele, que é o Wojtek, que é um polonês, foi nosso primeiro funcionário gringo. Ele já era uma pessoa bem ativa na comunidade, e a gente acabou convidando ele a entrar para a empresa e foca em open source e num nosso serviço de consultoria e suporte que a gente criou, chamado Elixir Development Subscription. E a outra pessoa é um outro brasileiro, chamado Marlos, que é lá de Fortaleza. E aí esse time de 3 pessoas está assim, bem dedicado em open source, mas também trabalha em projetos de cliente, mas nesse serviço em específico nosso de suporte e consultoria a Elixir e ferramental de Elixir. Então tem esses 3 modos. Entendi. Tu citou o framework Nerves como um exemplo de aplicação para sistemas embarcados, né? Falando também de frameworks, a gente não pode deixar de falar do Phoenix, que acredito eu que é o mais famoso, talvez o framework mais usado de Elixir. E eu gostaria de saber se vocês acompanharam de perto o crescimento, o surgimento desse framework. Foi algo que pessoas da própria PTech também participaram e puderam estar interagindo com quem criou a ideia, se a ideia surgiu de dentro da PTech mesmo, como é que foi? O Phoenix tem sido um projeto realmente de bastante sucesso e a gente acompanha ele bem de perto. Desde o princípio, o José Valim sempre teve muita proximidade com o Chris McCord, que é o principal mantenedor do projeto, né? E tá sempre fazendo algumas incursões lá e dando um bom direcionamento para o projeto, né? Então, quais serão os próximos passos do Phoenix? Como que tá o roadmap aí, que tipo de features que a gente quer explorar e tal. Tudo isso tem bastante influência do José Valim, junto com o Chris McCord. Então, apesar de não ser um projeto da plataforma Tech, que nasceu dentro da plataforma Tech, mas é um projeto muito importante da comunidade e a gente participa bastante. Então, além de ter esse acompanhamento, vocês chegam também a incorporar eles no dia a dia de vocês da PTech. No caso, ele que eu digo, o próprio framework Phoenix. Nos clientes atuais que a gente tem, todos eles estão usando o Phoenix. Inclusive, tem clientes que usam múltiplos Phoenix, né? Então, contexto aí de microserviços e tal. Tá sendo bem comum a gente encontrar o uso do Phoenix aí pela selva. O Phoenix até tem no começo da história bem bacana, porque uma das coisas que a gente, entre aspas, um combinado do Valim, um milestone que ele queria na hora que ele estava desenvolvendo ele lá atrás, era que um primeiro grande milestone era a gente ter o mesmo ferramental, digamos assim, a mesma infraestrutura que a gente tinha no mundo Rails, fazer alguma equivalente no mundo Elixir. Aí quando eu falo, não é ter um Rails, mas a gente queria que tivesse um framework, que já tivesse um bom ferramental para fazer aplicações web, assim como a gente já tinha no mundo Ruby. E aí teve uma primeira tentativa. Acho que o Valim começou a fazer, tinha um projeto open source bem no começo da comunidade do Elixir, chamado Dynamo, que era um experimento de um framework web em cima do Elixir. Acabou não indo muito certo e foi bem curioso, porque depois quem acabou criando o framework que virou o framework mais famoso, não foi ninguém da gente, né? Como o João falou, foi o Chris McCord, que era uma pessoa que veio da comunidade de Ruby, mas desde o começo ele já interagia bastante com o Valim, assim, basicamente o Valim foi fazendo uma espécie de orientando muito, conversando com o Chris na criação e depois de manutenção do Phoenix, e hoje, se não me engano, acho que o Valim até faz parte do core team do Phoenix também, e a gente continua ajudando bastante, de vez em quando contribui mais, de vez em quando contribui menos, mas continua contribuindo muito, inclusive numa feature bem legal que saiu recentemente, que é o Live View, que é para você poder fazer uma espécie de aplicação real-time end-to-end. O Phoenix oferece um negócio para fazer real-time no back-end muito bom, chamado Phoenix Channels, e agora tem no front-end, digamos assim, também, onde não precisa que você escreva JavaScript para alguns casos específicos, quando você não quer fazer uma SPA. E aí nessa parte do Live View, que é uma feature bem nova também, teve muita contribuição nossa via Valim. É uma coisa que a gente está bem no dia a dia, mas a liderança, de fato, apesar de fazer parte do core team, a liderança do projeto é feita pelo Chris. É uma pessoa da comunidade e que trabalha numa empresa americana também de consultoria, chamada Dockyard. Eu particularmente acho assim, bastante interessante, bastante legal o fato de que vocês surgiram com o Elixir para tentar explorar um pouco mais essa VM do Erlang, extrair o máximo disso e com um objetivo, assim, que eu entendi ser bem claro em relação a proporcionar uma concorrência bastante interessante para quem está desenvolvendo, proporcionar uma escalabilidade, etc. E aí depois vocês começaram a comunidade também, né? Todo mundo nesse ecossistema começou a investir nesse framework, não só para desenvolvimento web, como também, como tu citou, Nerve, para sistemas embarcados, e depois ainda veio agora com o Phoenix Live View, um pouco mais recente, acredito eu, né? Para tentar tirar um pouco desse uso do JavaScript em alguns cenários
Eu acredito que nessa situação a gente chega a ter digamos assim, uma stack de Elixir e Phoenix, com Phoenix Live View, que já fica meio que independente de outros tipos de linguagens e tecnologias. Então, aos poucos, pelo que eu estou entendendo, vocês estão ampliando o ecossistema de vocês e isso só tende a crescer, né? Eu acho que é bem isso. Eu acho que e o que está tudo por trás disso tudo, realmente foi legal tu ter falado, é a Virtual Machine do Erlang. A primeira base é o Elixir em cima disso, aí ele traz essas primitivas que são oferecidas pela VM por algumas abstrações mais modernas, né? E aí isso trouxe muita adoção, mas aí depois o Phoenix vai e aproveita esse ferramental e cria o Phoenix Channels. E aí você possibilita hoje, entre aspas, qualquer um replicar o que o WhatsApp fez. Inclusive, out of the box, você pega o Phoenix e ele não precisa fazer nenhuma configuração extra. Você consegue criar 2 milhões de conexões simultâneas de WebSocket, não estou falando de HTTP, para replicar aquele case do WhatsApp. Hoje o Phoenix oferece isso. Tem um blog post contando a história de como foi fazer esse suporte via Phoenix de 2 milhões de conexões. E aí foi tipo assim, o que é possível fazer com essa plataforma, né? Que é a VM do Erlang. Isso é possível e fica trivial. Qualquer um pode fazer agora. Aí depois veio o Live View, que só dá para fazer o que o Live View faz também por causa da Virtual Machine do Erlang, porque o que ele faz? Ele mantém uma conexão persistente do browser, né, do client, com o back-end. Normalmente é meio que uma antiprática que a gente tem, né? Você não pode querer ficar mantendo a conexão com o servidor, porque senão ele vai perder o volume de conexões que ele pode manter. Mas no Erlang, isso é diferente, tem uma unidade que é um processo. Não é um processo do sistema operacional, é um processo da máquina virtual. E esse processinho ele é muito barato em termos de memória e processamento. E você pode criar milhares, milhões de processos. E aí agora estender isso até seria o front de uma aplicação web. Então acaba desafiando um pouco o modelo mental que a gente tem em desenvolvimento, que era assim, abre uma conexão, mas fecha logo. E aí é legal, porque se a gente está olhando agora para o HTTP 2, e você começa a pensar nessas tendências de poder fazer sistemas conectados, sistemas em real time, que é diferente do HTTP 1, aí você tem um ferramental por trás que te traz essa possibilidade de fazer com um custo baixíssimo, ou seja, não tem que fazer nenhuma configuração bizarra, é uma coisa que vem padrão com o ambiente. Então acho que a brincadeira que tem acontecido é assim, até onde dá para criar coisas. O Live View acho que foi o último experimento. E aí eu vendo nos bastidores, assim, eu conversando com o Valim e tudo mais, ele fica meio com uma brincadeira, assim, o Chris McCord vai lá e faz, cara, eu consegui fazer isso, nossa, é impossível, não acredito. Agora eu aumentei aqui, mantém milhares de conexões. Até o próprio Chris, nas palestras deles, ele acaba falando que ele sempre se surpreende com o quanto que ele consegue fazer dessas features de um modo bem fácil. Tem outro ponto também que acho que corrobora um pouco com essa percepção que a gente tem de que tá tudo lá, porque realmente a máquina virtual do Erlang, ela acaba sendo algo muito semelhante a um próprio sistema operacional. Então tem muitas ferramentas lá dentro que a gente não precisa de uma dependência externa, que a gente está mais acostumado a depender quando a gente está construindo os nossos projetos. Então, por exemplo, se você precisa de um banco de dados, chave, valor e memória ali, de rápido acesso, né, de tempo constante, você não precisa recorrer a uma ferramenta que vai rodar em outra instância, como um Redis da vida. Você pode usar uma própria ferramenta que já está dentro da própria máquina virtual do Erlang, que é o ETS, né? E tem muitas coisas que vão nessa linha também. Eu preciso subir um servidor SSH dentro da minha aplicação, por algum motivo. Você pode fazer isso e tem ferramentas dentro da máquina virtual do Erlang para você subir um servidor SSH ou até um cliente, né? Eu tenho uma palestra que eu falo um pouco disso, que é sempre surpreendente a quantidade de coisas que a gente encontra lá dentro da Standard Library do Erlang. Então, preciso fazer um mini servidor compatível com o protocolo FTP aqui para servir um arquivo. Daí você consegue subir isso dentro da sua aplicação e fazer integrações de todo tipo. Tem muito ferramental embutido na máquina virtual do Erlang que você consegue usar, e aí, né, até usando as palavras do Sasha Yurik, né? Sasha Yurik é um dos caras que escreveu um dos livros mais famosos aí de Elixir, o Elixir in Action, né? E o Sasha, ele fez uma palestra na GoTo esse ano chamada The Soul of Erlang, que ele mostra um pouco dessas características meio que alienígenas, assim, da máquina virtual do Erlang, né? E aí ele usa esse termo que, quando você constrói esses sistemas usando o Elixir e o Erlang, eles tendem a ser um pouco mais homogêneos em termos de stack do que quando você usa outras linguagens convencionais, porque você vai ter uma tendência maior em usar ferramentas que já estão disponíveis ali e está de fácil acesso.
Fantástico aí ouvir o depoimento de vocês. Eu entendo que vocês tiveram tanto o Ruby, o Erlang, como grandes influências aí no desenvolvimento do Elixir, mas eu queria entender se vocês buscaram inspirações também em outras tecnologias, né? O que é que vocês estavam antenados na época, o que é que vocês estavam estudando, e queria entender um pouco mais sobre isso. Como o Hugo falou, né, naquela época que o Elixir surgiu, o Valim estava tentando realmente explorar essas questões de modelos de concorrência, né? E eu lembro que a gente fazia uns clubes de leitura de livro na PTEC naquela época, e um dos livros que eu acho que foi bem influentes pra gente foi o 7 Concurrency Models in 7 Weeks. Então é um livro que aborda 7 modelos de concorrência bem diferentes uns dos outros em 7 semanas. Então tem o modelo de concorrência do Go, acho que de Scala, de Clojure, obviamente do Erlang também, e por aí vai. Nem lembro quais são todos os 7 que tinham lá. E realmente, assim, foi uma leitura muito rica, porque deu para ver que tem milhões de maneiras diferentes de lidar com o assunto de programação concorrente, né? E aí esse modelo proposto pelo Erlang de atores, né, foi um dos modelos que pareciam ser na época mais naturais, assim, fáceis de assimilar, né? Então, quando você está programando um sistema concorrente usando o modelo de atores, geralmente você tem mais facilidade de raciocinar em cima dos problemas que você está resolvendo e tudo mais. Eu lembro que isso foi um ponto bem influencial, assim, no começo. E eu lembro também o Valim ter comentado numa época que ele estava tentando resolver os problemas de list comprehensions, né, e como deixar a sintaxe do Elixir bacana para fazer operações em cima de listas. E, se não me engano, ele usou algumas inspirações aí de outras linguagens. Eu não me lembro agora se exatamente foi do Clojure, eu acho que foi do Clojure, sim, para lidar internamente com o processamento de listas no Elixir, né? Então rolou uma inspiração ali. Eu lembro mais algumas coisas. Esse foi um dos livros, do 7 Concurrency Models in 7 Weeks, mas teve um outro também que era de linguagens, que era o 7 Languages in 7 Weeks, 7 linguagens em 7 semanas. Uhum. A gente já tinha esse background de Ruby, acho que isso influenciou muito na hora de pensar na produtividade da linguagem, do ferramental, e no que no mundo de Ruby a gente também chama de Developer Happiness, a felicidade do desenvolvedor. Esse tem uma ferramenta que de algum modo te ajuda a ter o prazer de usá-la, né? Isso se traduz, às vezes, em uma documentação boa, em você ter um gerenciador de dependências, em você ter um repositório padrão para isso, não ter 50 mil tipos e ter... Então, cada uma dessas peças foi influenciando a produtividade, mas também em linguagens, que é o que teve bastante naquele livro que eu comentei, 7 Languages, 7 Weeks. Você teve Haskell, trazendo muita influência de funcional, tem o Erlang, naturalmente. Aí o Erlang teve tanto essa parte de concorrência, mas o pessoal do Erlang, eles vão além. A questão do problema de software concorrente, software thread safe, eles já resolveram há muito tempo. O Erlang foi pensado em, além disso, era fazer programação distribuída, programação rodando em múltiplos servidores. E aí essa foi uma coisa também que chamou muita atenção na linguagem do Erlang e na VM. E por último teve o Clojure também. Eu lembro que o Valim comentava que ele achava que o Clojure era o mais perto assim, do que ele imaginava de uma linguagem como ele gostaria que tivesse, quando ele estava pensando no design do Elixir. Não por ser Lisp, mas por outros princípios. Só que o Clojure rodava na máquina virtual do Java, e a gente queria fazer alguma coisa que rodasse na máquina virtual do Erlang. E o Clojure, diferente de Erlang e o Haskell, ele já tinha uma abordagem mais moderna, uma linguagem um pouco mais nova, que trazia um feeling também do que a gente tinha de sensação de modernidade com o Ruby. Então teve uma série de influências de linguagem no começo, e também teve influência ao longo do tempo, assim, o que eu consigo lembrar, por exemplo, uma biblioteca que a gente criou, essa da PTEC, da plataforma Tech, para processamento de dados, que é o Flow, foi muito inspirado, por exemplo, no modelo de MapReduce e no próprio Apache Spark, só que é diferente para rodar em múltiplas máquinas, é uma biblioteca para rodar em uma máquina só, o Flow, que é essa biblioteca de Elixir. Teve outras bibliotecas que é o Ecto, que é para acessar o banco de dados, o Ecto já foi influenciado muito por, se não me engano, é uma ferramenta de acesso ao banco de dados de .NET, que acho que é um modelo chamado Link. A DSL que o Ecto tem para montar SQL, né? Bem inspirada no Link, com aquelas macros lá. Então, de modo geral, acho que eu diria que a gente não tem, na comunidade de Elixir, não tem essa ideia de
not invented here, né? Tipo, vamos tentar reinventar tudo. O processo sempre foi, cara, o que tem de melhor no mercado, na nossa percepção, né? Não é uma coisa absoluta, mas na nossa percepção, não só como plataforma tech, eu digo, mas para todo mundo da comunidade. Hoje o Elixir ele é maior do que a plataforma tech, de propósito, sempre desde o começo. Essa foi a ideia. E aí todo mundo que participa da construção, que está muito focado nos projetos de modo geral, o que tem de melhor no mercado, na nossa percepção, e aí a gente traz e como utilizar isso dentro do ambiente do Elixir e do Erlang. Um outro ponto interessante, cara, que eu queria ouvir a opinião de vocês. Quando a gente fala de Erlang, a gente sabe que é uma linguagem que tem uma sintaxe complexa e uma curva de aprendizado alta, né? E uma das coisas que eu observo e eu acho muito bacana no Elixir é justamente que ela tem uma sintaxe bem mais agradável. E a pergunta é, vocês tiveram realmente essa preocupação quando estavam lá no design da linguagem, vocês se preocuparam em ter uma sintaxe mais agradável, com conceitos que aumentassem a produtividade do desenvolvedor? Isso foi intencional? Acredito que sim, né? Então, se você observar a sintaxe do Elixir, ela é bem similar à sintaxe do Ruby. E isso acho que aconteceu muito naturalmente, porque todo mundo... É uma influência direta, né? É uma influência bem direta, né? Todo mundo da plataforma tech naquela época trabalhava bastante com Ruby e era uma sintaxe muito mais amigável e moderna, né? Digamos assim. Essa influência aí é bem evidente. Mas outra coisa que eu até falo na minha palestra também, que é bem interessante, que é um dos princípios de design do Elixir também, não ser uma camada muito espessa em cima da máquina virtual do Erlang, né? Então, você vai ver que em muitos pontos, quando você está programando em Elixir, vai ter muitos pontos ali onde você vai fazer chamadas diretas a bibliotecas do Erlang. E isso é bem natural e bem esperado acontecer. Então, por exemplo, alguns tipos primitivos vão ter uma sintaxe diferente, né, como listas, como maps, como tuplas, né? Mas algumas coisas você ainda vai chamar as bibliotecas diretamente do Erlang, mesmo que seja com a sintaxe do Elixir ali, a interoperabilidade é bem estreita entre essas duas coisas. Então, acho que foi uma decisão bem inteligente que o Valim fez aí desde o princípio de não, digamos assim, não abstrair abstrações que já estão muito bem feitas, sabe? Eu achei particularmente muito interessante o resultado final desse mix de seleções que vocês fizeram e de filtragem que vocês fizeram ao olhar para outras linguagens, e eu particularmente achei bastante interessante nos meus primeiros contatos com Elixir utilizar o operador de pipeline e alguns mecanismos de matching, né, de expressões, etc. Então, assim, já até falando também diretamente para os ouvintes que têm interesse em dar uma olhada, dar uma estudada sobre o Elixir, a documentação é extremamente bem escrita. Então, no próprio site, o mesmo serve também para Phoenix, os livros são muito interessantes. Pelo que eu pude também pesquisar e ver nos fóruns, o pessoal, todo mundo elogiando isso. Então, eu acredito que a gente não precisa ter receio de tentar entrar de cara nesse mundo funcional, porque dá pra gente ter uma curva de aprendizado bastante interessante e é algo que eu acho que a gente deveria investir como desenvolvedores, até porque muda um pouco a forma com que a gente precisa pensar em arquiteturar uma solução, em desenvolver um código e adaptar esse nosso pensamento, que não é necessariamente funcional, para um pensamento já funcional. Então, que tipo de dicas vocês dariam para um desenvolvedor que pensa atualmente em tentar investir algumas horinhas de estudo para Elixir ou para Phoenix? Foi interessante que você mencionou essas duas coisas e realmente são as duas coisas que a gente mais ouve, assim, que são novidades para quem vem do mundo orientado a objeto e começa a programar no paradigma funcional, né? Pattern matching e coisas como pipeline operator, né? E essa coisa também de funções de alta ordem, na verdade, né? São cidadãos de primeira classe na linguagem de programação. Eu acho que uma das dicas que a gente geralmente dá, e é o que a gente usa até internamente aqui na PTEC para treinar as pessoas que estão aprendendo Elixir, é ler o livro do Ulisses Almeida, que ele dá uma introdução ao Elixir para quem ainda não tem muito background de programação funcional. Então ele vai aos pouquinhos introduzindo esses conceitos, ele explica o que é pattern matching, explica como funciona o pipeline operator e todas essas coisas, mas ele tem um ritmo muito bacana, assim. Agora, se você já tem um pouco mais de experiência com outras linguagens funcionais, aí você já pode pular para um conteúdo um pouco mais avançado e ler, por exemplo, o livro do Sasha, o Elixir in Action, né? Que aí ele vai focar mais em como funcionam aplicações Erlang,
como que o Elixir funciona em cima do Erlang, e quais são os conceitos novos que você tem quando você está programando de supervisors, gen servers e tudo mais. A gente tem um blog post do ex-colega nosso, Rafael Rocha, que ele dá meio que uma trilhazinha de estudos aí para quem está querendo começar. Eu posso deixar o link depois para vocês também, que é um material bacana também, com várias referências de material introdutório. Entendi. Mas então, nesse caso, para tentar ter proeficiência, no caso em Elixir, é um requisito o desenvolvedor saber ou entender bem como funciona a VM do Erlang, o Erlang em si, ou não necessariamente é um requisito para que a pessoa possa estar desenvolvendo aplicações bem escritas e de alto nível em Elixir? Tem uns comentários, acho que é uma pergunta excelente. Acho que até tem uma palestra, eu acho que é do próprio Dave Thomas, que ele conta um modelo mental de como é que ele pensa de aprender sobre Elixir. Não lembro se era no livro dele, no livro do Phoenix, mas às vezes as pessoas se preocupam porque parece que é um negócio muito complexo. A gente acabou não falando de uma parte do Erlang que chama OTP, que é uma espécie de framework para você fazer aplicações distribuídas. O que acontece é que acho que você pode aprender em camadas. A gente tem todo o pessoal que trabalha aqui dentro da plataforma Tech e a gente trabalha com os desenvolvedores dos nossos clientes. Então a gente já viu gente de todos os backgrounds diferentes e sendo produtiva no dia a dia. E é bem comum você aprender o framework Phoenix primeiro. Muita gente trabalhando com desenvolvimento de aplicações web, né? E aí o Elixir vem meio que puxado disso. Até acho que me lembro foi o que aconteceu um pouco comigo quando eu aprendi Ruby há uns 10, 13 anos atrás. Aí você vai aprender Elixir de acordo com o que precisa. E eu não mencionei nada sobre a VM do Erlang ainda, né? Então não tem necessidade de se aprofundar na VM para você conseguir colocar uma aplicação em produção, para você conseguir desenvolver software que está em produção, desses cases que eu comentei. Mas de passo em passo você vai descobrindo uma camada nova. Agora eu conheço mais sobre programação funcional, que vai te trazer um modelo mental novo. Depois, eu quero saber um pouco mais sobre programação distribuída. Aí você vai aprender sobre o OTP. Então, dá para ir bem de passo em passo. E eu fico bem surpreso mesmo, porque às vezes já teve uma pesquisa em conversas com membros da comunidade, desenvolvedores e tudo mais. E a gente conversa, o que você já sabe sobre o OTP, que é esse framework feito do Erlang para fazer aplicação distribuída. E uma grande maioria das vezes a pessoa acaba não sabendo muito, porque os frames como o Phoenix ou então outras bibliotecas acabam encapsulando isso para o desenvolvedor. Essa pessoa acaba não precisando muitas vezes. Quando precisar, é bom que vá lá e aprenda sobre o assunto também, mas não impede de já ficar produtivo e conseguir trabalhar em equipes que estão usando o Elixir. Eu diria que um primeiro recurso, se a pessoa tem algumas horas só, é o mesmo comentaste, é o Getting Started, começando com o Elixir no próprio site da linguagem. Foi por onde eu individualmente comecei quando eu estava estudando. Você vai seguindo o tutorial, tem várias etapas, ele cobre a linguagem inteira. Programação funcional é um detalhe nesse caso, ele nem foca muito nisso, vai focando em você aprendendo em como usar a linguagem mesmo. E aí depois você aprende mais sobre funcional, aprende sobre software distribuído, sobre tolerância à falha. São tópicos, digamos assim, mais médio e avançados. Thiago Sampaio, a gente convidou o Hugo e João para falarem aqui no programa de hoje e se deixar aqui, eu acho que a gente fica umas 3 horas pelo menos conversando, hein? Pô, Léo, sem dúvida, cara, eu tô aqui, não perguntei nem 10% das coisas que eu queria perguntar para os meninos. É um prazer enorme ter recebido vocês aqui no nosso podcast, senhores. É um orgulho ter a Plataforma Tech como empresa brazuca, tá? Ter o Elixir com vocês na mão ali, ajudando. Então, queria, além de tudo, parabenizar vocês pelo feito, pela ajuda que tem dado pela comunidade. Aqui em João Pessoa tem várias empresas utilizando o Elixir para aplicações concorrentes, né, e de alta performance. Então, mais uma vez, queria agradecer a participação de vocês. Foi um prazer enorme receber vocês aqui. Muito obrigado. É isso aí, Léo. Um abraço. Obrigado, Thiago Sampaio. Os links, é claro, estão todos lá no post desse episódio. Você sabe todas as informações que a gente citou, todos os links relevantes, link da Plataforma Tech, tudo que foi citado no programa, a gente faz ali um resumão dos principais links e deixa lá no post. E João e Hugo, essa foi a primeira participação da Plataforma Tech de vocês aqui no nosso VAT 60, mas pela empolgação e pelo que ficou aqui que faltou perguntar, vocês aí se preparem porque alguma coisa me diz que em 2020 teremos mais convites pela frente, hein?
Muito legal, Léo. Obrigado, pessoal, pelo convite. Acho que a gente sempre adora falar sobre Elixir, falar sobre software. Elixir em especial é acho que é um sonho que virou realidade, né? É um orgulho muito forte pra gente ser uma empresa que não só consome tecnologia, mas que produz tecnologia aqui no Brasil. E é sempre bom poder compartilhar isso, principalmente com pessoas aqui do Brasil, né? Que mais pessoas possam conhecer e usar a linguagem também. Também muito grato aí pelo convite, gostei muito. Poderia fazer mais um podcast só sobre Phoenix, outro só sobre Absinthe, outro só sobre Nerves e por aí vai. Mas queria deixar um recadinho aqui também, né? Eu sou co-organizador do Elixir Brasil. Então nós tivemos a nossa segunda edição esse ano e foi um evento maravilhoso, né? Conseguimos juntar 400 pessoas em torno dessa linguagem aqui no Brasil. Queria já deixar o convite para vocês todos, né? Todo mundo que está ouvindo aí o podcast, seguir a gente lá no Twitter, Elixir_Brasil, Brasil com S, que ano que vem tem mais, né? Dia 23 e 24 de maio, aqui em São Paulo, no Teatro Prevent Senior. Então, cola lá que vocês vão ficar por dentro do que tá rolando no evento. Excelente. Então, muito obrigado, João, muito obrigado, Hugo. E agora temos que agradecer também, além do Thiago, que já falou, a presença dos nossos amigos aqui da Conductor. Obrigado, Léo. Obrigado ao pessoal da Plataforma Tech. Foi sensacional. E a gente se vê na próxima. Valeu. Eu agradeço demais pelo convite, pela presença do pessoal da OPTEC, foi uma excelente conversa. E queria só retificar rapidamente para que a gente explore mais o ecossistema do Elixir e quem sabe até contribuir, seria bastante interessante. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, Elcios, e obrigado você aí também, ouvinte do VAT60, você aí que nos acompanha mensalmente em vat60.com.br. Você sabe, todo mês, na última sexta-feira, tem um podcast novo pintando no seu feed. E se você quiser, todas as informações estão lá no nosso site vat60.com.br, onde você pode também saber como ouvir todos os nossos episódios e também mandar o seu feedback para que a gente possa saber o que é que você está achando do nosso podcast. Mês que vem a gente tem mais um encontro e a gente conta, como sempre, com o seu download e a sua audiência. Um abraço e até lá. Você ouviu o VAT60, trazido até você pela Conductor Tecnologia e Meios de Pagamentos. Acesse www.vat60.com.br e nos siga nas redes sociais. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.